Pré-melhoramento do café. O Programa de Melhoramento do Cafeeiro, em execução no Instituto Agronômico de Campinas, IAC, tem sua origem no começo do século passado. No Brasil, atualmente, todas as variedades em cultivo derivam direta ou essencialmente dos resultados desse programa. Uma das principais razões desse sucesso, além da reconhecida competência dos técnicos que o conduziram no passado, é que ele é intimamente ligado aos componentes e às atividades de pré-melhoramento. Para ser útil ao melhoramento de cultivares, o germoplasma exótico passa por um processo inicial de transferência do genótipo de interesse para cultivares ou linhagens adaptadas para operacionalizar sua utilização, processo esse comumente referido como pré-melhoramento. Início do pré-melhoramento do cafeeiro no Brasil. Logo após a descoberta das leis de Mendel em 1900 e início da genética, houve grande impulso nos trabalhos clássicos desse novo ramo da ciência. Por mais estranho que hoje possa parecer à época, esses novos desenvolvimentos da genética passaram a conflitar com os resultados práticos de melhoramento executados pelos tradicionais selecionadores de plantas que há muito vinham tendo consideráveis progressos na Europa. Em meio a conflitos entre geneticistas teóricos e selecionadores práticos, é que em 1932 surgiu o trabalho de Carlos Arnaldo Krug, após regressar de estudos na Universidade de Cornell, em Ithaca, Estados Unidos. O trabalho de Krug, apresentado como a tese número 33 no primeiro Congresso Brasileiro de Agronomia em Piracicaba, recebeu os elogios de Salvador de Toledo Pisa e Frederick Gustav Breger, expoentes desse novo segmento da ciência, que assim justificaram os louvores à tese, trabalho que, na verdade, relatava os primeiros resultados de seus estudos em genética de Koff no IAC. Pela primeira vez entre nós, realiza um estudo aprofundado, rigorosamente científico, da genética do nosso principal produto. Os resultados práticos dessa pesquisa contribuíram para o país se consolidar como o maior produtor e exportador de café do mundo e ser detentor de um dos mais extensos bancos de germoplasma de Koff. Importância socioeconômica do café. É de amplo conhecimento curricular a importância histórica do ciclo do café no Brasil, que, por mais de um século, foi o principal produto de exportação, e como fator primário para o desenvolvimento de outros setores, como a indústria no país. Atualmente, cerca de 20 milhões de famílias em mais de 50 nações em desenvolvimento vivem da produção e da comercialização do café. Origem, classificação e preservação da biodiversidade do cafeeiro. Os mais completos tratados taxonômicos do cafeeiro se constituem nas publicações de Chevalier e também publicações de Davey et al., que indica serem 103 as espécies válidas de Koff e 18 as de Piscilanthus, gênero afim que anteriormente pertencia a Koff. Enquanto Koff é restrito à África, Madagascar e Ilhas Mascarenhas, Piscilanthus é nativo das regiões tropicais da África, da Ásia e do norte da Austrália. Seria recomendável que coleções completas dessas espécies existissem em todas as instituições que se dedicam ao melhoramento do café no mundo. Pela excelente qualidade de bebida que produz, Koff arábica é tida como uma espécie nobre. Essa espécie é nativa de uma região restrita, marginal às demais espécies, localizada no sudeste da Etiópia, sudeste do Sudão e norte da Quênia, adaptando-se a regiões de altitude com temperatura média entre 18 e 23 graus. Koff conéfora tem distribuição geográfica mais ampla, ocorrendo nas regiões ocidental e central tropical e subtropical do continente africano. Essa espécie é adaptada a regiões de baixa altitude, úmidas e quentes, com temperaturas entre 22 graus e 26 graus. As outras espécies de Koff não têm expressão econômica no mercado mundial, pois são cultivadas apenas em pequenas escalas. Aproveitamento de formas e espécies silvestres no melhoramento de Koff arábica e Koff conéfora. Atualmente, a importância econômica do cafeeiro é restrita ao uso de apenas duas espécies, arábica e conéfora, responsáveis respectivamente por 70% e 30% do café negociado mundialmente. As espécies conéfora congensis, racemosa e de Vevey, que pertencem à reserva secundária de arábica, vêm sendo aproveitadas como importantes fontes de resistência a pragas, a moléstias, nematóides e as condições diversas do ambiente.
Um exemplo significativo desse aproveitamento em melhoramento genético foi o desenvolvimento das cultivares Icatu vermelho, Icatu amarelo e Icatu precoce, com resistência à ferrugem causada pelo fungo Emilia vastatrix, e as seleções Icatu IAC 925, resistente à ferrugem e aos nematóides Meloidose incógnita e Meloidose paranaensis. É interessante ressaltar a riqueza genética de que Coffea conephora representa para o melhoramento de Coffea arábica. Além dos vários genes de resistência à ferrugem e aos nematóides Meloidose exígua, Meloidose incógnita, Meloidose paranaensis e Pratilene coffea. Portanto, Coffea conephora é amplamente usada no programa de melhoramento como porta-enxerto ou como fonte de resistência a moléstias e aos nematóides para o melhoramento de Coffea arábica. Em todas as investigações de pré-melhoramento e melhoramento genético que envolvem o aproveitamento de genes de espécies silvestres, há necessidade de se promover provas de qualidade de bebida para fins de seleção, pois apenas Coffea arábica produz bebida considerada de ótima qualidade, quando os frutos são convenientemente colhidos e processados. Entre outros fatores, a produção depende de um florescimento abundante. As espécies Coffea devevri e Coffea congensis apresentam muitas flores e boa produção. No entanto, a maior parte das espécies silvestres de Coffea possui reduzida produção de flores e baixa produção de frutos. Esses são apenas alguns exemplos, existindo muitos outros mostrando que, potencialmente, as possibilidades de uso dessas espécies em programas de pré-melhoramento são muito atraentes para fazer face a problemas fitossanitários que surgem ou para atender às novas exigências do mercado